Peço a vossa atenção para as comunicações que vou fazer. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre, atenção, Rio Grande do Sul, atenção, Brasil, atenção, meus patrícios democratas e independentes, atenção para essas minhas palavras. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem todas as escolas. Se alguma estiver aberta, fechem e mandem as crianças para junto dos seus pais. Tudo em ordem, tudo em calma, tudo com serenidade e frieza. Mas mandem as crianças para casa. Quanto ao trabalho, é uma iniciativa de cada um, deve tomar de acordo com o que julgar conveniente. Quanto às repartições públicas estaduais, nada há de anormal. Os serviços públicos terão seu início normal e os funcionários devem comparecer como habitualmente, muito embora o Estado tolerará qualquer falta que, porventura, se verificar no dia de hoje. Hoje, nessa minha locação, tenho os fatos mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado em uma cidadela que há de ser heróica, uma cidadela da liberdade, dos direitos humanos, uma cidadela de civilização, da ordem jurídica, uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo, contra os atos dos senhores dos prepotentes. No Palácio Piratini, além da minha família e de alguns servidores civis e militares do meu gabinete, há um número bastante apreciável, mas apenas daqueles que nós julgamos indispensáveis ao funcionamento dos serviços da sede do governo. Mas todos os que estão aqui se encontram estão de livre e espontânea vontade, como também grande número de amigos que aqui passou a noite conosco e retirou-se hoje por nossa imposição. Aqui se encontram os contingentes que julgamos necessários da gloriosa Brigada Militar, o Regimento Bento Gonçalves e outras forças. Reunimos aqui o armamento de que dispunhamos. Não é muito, mas também não é pouco para que ficarmos preocupados frente aos acontecimentos. Queria que meus patrícios do Rio Grande e toda a população de Porto Alegre, todos os meus conterrâneos do Brasil e todos os soldados da minha terra querida pudessem ver com os seus olhos o espetáculo que se oferece. Aqui nos encontramos e falamos por essa estação de rádio que foi requisitada por serviço de comunicação a fim de manter a população informada e, com isso, auxiliar a paz e a manutenção da ordem. Falamos aqui do serviço de imprensa. Estamos rodeados por jornalistas que teimam também em não se retirar, pedindo armas e elementos necessários para que cada um tenha oportunidade de ser também um voluntário em defesa da legalidade. Esta é a situação. Fatos, os mais sérios, quero levar ao conhecimento dos meus patrícios de todo o país, da América Latina e de todo o mundo. Primeiro, ao me sentar aqui, vindo diretamente da Resistência, onde me encontrava com a família, acabava de receber a comunicação de que o ilustre general Machado Lopes, soldado, do qual tenho a melhor impressão, me solicitou audiência para o entendimento. Já transmiti aqui mesmo, antes de iniciar minha palestra, que logo a seguir receberei Sua Excelência com muito prazer, porque a discussão e o exame dos problemas é o meio que os homens civilizados utilizam para solucionar os problemas e as crises. Mas pode ser que essa palestra não signifique uma simples visita de amigo. Que essa palestra não seja uma aliança entre o poder militar e o poder civil, para a defesa da ordem constitucional, do direito e da paz como se impõe nesse momento, como defesa do povo, dos que trabalham e dos que produzem, dos estudantes e dos professores, dos juízes e dos agricultores, da família. Todos, até as nossas crianças, desejam que o poder militar e o poder civil se identifiquem nessa hora para vivermos na legalidade. Pode significar também uma comunicação ao governo do Estado da sua deposição. Quero vos dizer que será possível que eu não tenha oportunidade de falar-vos mais, que eu, nesse serviço, possa me dirigir mais, comunicando esclarecimentos à população. Porque é natural que, se ocorrer a eventualidade do ultimato, ocorrerão também consequências muito sérias. Porque nós não nos submeteremos a nenhum golpe, a nenhuma resolução arbitrária. Não pretendemos nos submeter. Que nos esmaguem, que nos destruam, que nos chacinem desse palácio. Chacinado estará o Brasil com a imposição de uma ditadura contra a vontade do seu povo. Essa rádio será silenciada, tanto aqui como nos transmissores. O certo, porém, é que não será silenciada sem balas. Tanto aqui como nos transmissores estamos guardados por fortes contingentes da Brigada Militar. Assim, meus amigos, meus conterrâneos e patrícios ficarão sabendo por que essa rádio silenciou. Foi porque ela foi atingida pela destruição e porque isso ocorreu contra a nossa vontade. E quero vos dizer por que penso que chegamos a viver horas decisivas. Muita atenção, meus conterrâneos, para essa comunicação. Ontem à noite, o senhor ministro da Guerra, Marechal Odílio Denis, soldado no fim de sua carreira, com mais de 70 anos de idade, e que está adotando decisões das mais graves, as mais desatinadas, declarou, através do repórter S, que não concorda com a posse do senhor João Goulart, que não concorda com que o presidente constitucional do Brasil exerça as suas funções legais. Porque, diz ele numa argumentação pueril e inaceitável, isso significa uma opção entre comunismo ou não. Isso é pueril, meus conterrâneos, isso é pueril, meus patrícios. Não nos encontramos nesse dilema. Que vai essa ou aquelas doutrinas para onde quiserem. Não nos encontramos entre uma submissão à União Soviética ou aos Estados Unidos. Eu tenho uma posição inequívoca sobre isso. Mas tenho aquilo que falta a muitos anticomunistas exaltados desse país e a coragem de dizer que os Estados Unidos da América, protegendo seus monopólios e trustes, vão espoliando e explorando essa nação sofrida e miserabilizada. Penso com independência. Não penso ao lado dos russos ou dos americanos. Penso pelo Brasil e pela República. Queremos um Brasil forte e independente, não um Brasil escravo dos militaristas e dos trustes e monopólios norte-americanos. Nada temo com os russos. Mas nada temos também com os americanos, que expoliam e mantêm nossa pátria na pobreza, no analfabetismo e na miséria. Estes, que muito elogiam a estratégia norte-americana, querem submeter nosso povo a esse processo de esmagamento. Mas isso foi dito pelo ministro da Guerra.
Isso quer dizer que Sua Excelência tomará todas as medidas contra o Rio Grande. Estou informado que todos os aeroportos do Brasil onde pousam aviões internacionais de grande porte estão guarnecidos e com ordem de prender o Sr. João Goulart no momento da descida. Há pouco, falei pelo telefone com o Sr. João Goulart, em Paris, e disse a ele que todas as nossas palestras de ontem foram censuradas. Eu tenho provas. Censuradas não nos seus efeitos, mas a rigor. A Companhia Norte-Americana de Telefones deve ter gravado e transmitido os termos das nossas conversas para essas forças de segurança. Hoje eu disse ao Sr. João Goulart, decide de acordo com o que julgares conveniente. Ou deves voar, como eu aconselho, para Brasília ou para qualquer ponto na América Latina. A decisão é tua. Deves vir diretamente a Brasília, correr o risco de pagar para ver. Vem, toma um dos teus filhos dos braços. Desce sem revólver na cintura, como um homem civilizado. Vem como para um país culto e politizado, como é o Brasil, e não como se viesse para uma republiqueta, onde dominem os caudilhos, as oligarquias, que se consideram todas poderosas. Voa para o Uruguai, então, essa cidadela da liberdade, aqui pertinho de nós, e aqui traça os seus planos como julgares convenientes. Vejam, meus conterrâneos, se não é loucura a decisão do ministro da Guerra. Vejam soldados do Brasil, soldados do Terceiro Exército, comandante general Machado Lopes, oficiais, sargentos e praças do Terceiro Exército, guardiões da ordem da nossa pátria. Vejam se não é loucura. Esse homem está doente. Esse homem está sofrendo de arteriosclerose ou outra coisa. A atitude do Marechal de Denis é uma atitude contra o sentimento da nação, contra os estudantes intelectuais, contra o povo, contra os trabalhadores, contra os professores, juízes, contra a igreja. Ainda há pouco, conversando com Sua Excelentíssima Reverendíssima Arcebispo Dom Vicente Scherer, recebi a comunicação de que todos os cardeais do Brasil haviam decidido lançar proclamação pela paz, pela ordem legal, pela posse, a quem constitucionalmente cabe governar o Brasil, pelo voto legítimo do seu povo. Essa proclamação está em curso pelo país. As igrejas protestantes, todas as seitas religiosas, clamam por paz, pela ordem legal. Não é a ordem do cemitério ou a ordem dos bandidos. Queremos ordem civilizada, ordem jurídica, a ordem do respeito humano. É isso. Vejam se não é desatino. Vejam se não é loucura o que vão fazer. Podem nos esmagar num dado momento. Jogarão o país no caos. Ninguém nos respeitará. Ninguém terá confiança nessa autoridade que será imposta, delegada de uma ditadura. Ninguém impedirá que esse país, por todos os seus meios, se levante lutando pelo poder. Nas cidades do interior surgirão as guerrilhas para a defesa da honra e da dignidade contra o que um louco e desatinado está querendo impor à família brasileira. Mas confio ainda que um homem como o general Machado Lopes, que é soldado, um homem que vive de seus deveres, como centenas, milhares de oficiais do exército, como essa sargentada humilde, sabe que isso é uma loucura e um desatino, e que cumpre salvar nossa pátria. Tenho motivos para vos falar dessa forma, vivendo a emoção desse momento, que talvez seja para mim a última oportunidade de me dirigir aos meus conterrâneos. Não aceitarei qualquer imposição. Desde ontem, organizamos um serviço de captação de notícias por todo o território nacional. É uma rede de radioamadores, um serviço organizado. Passamos a contar aqui as mensagens trocadas, mesmo em códigos e por teletipos, entre o Terceiro Exército e o Ministério da Guerra. As mais graves revelações quero vos transmitir. Ontem, por exemplo, vou ler rapidamente, porque talvez isso provoque a destruição dessa rádio. O ministro da Guerra considerava que a preservação da ordem, abre aspas, só interessa ao governador Brizola. Então, o Exército é agente da desordem, soldados do Brasil. É outra prova da loucura. Diz o texto, abre aspas, é necessária a firmeza do Terceiro Exército para que não cresça a força do inimigo potencial. Bom, eu sou o inimigo, meus conterrâneos. Estou sendo considerado inimigo, meus patrícios, quando só o que queremos é a ordem e paz. Assim como este, uma série de outros rádios foram captados até o estado do Paraná. E aqui os recebemos por telefone de toda parte. Mais de 100 pessoas telefonaram e confirmaram. Veja o que diz o general Orlando Geisel, de ordem do Marechal Odile Denis ao Terceiro Exército. Abre aspas. Deve o comandante do Terceiro Exército impedir a ação que vem desenvolvendo o governador Brizola. Deve promover o deslocamento de tropas e outras medidas que tratem de restituir o respeito ao Exército. O Terceiro Exército deve agir com a máxima urgência e presteza. Faça convergir contra Porto Alegre toda a tropa do Rio Grande do Sul que julgar conveniente. A aeronáutica deve realizar o bombardeio se for necessário. Está a caminho do Rio Grande uma força-tarefa da Marinha de Guerra e mande dizer qual o reforço de que precisa, fecha aspas. Diz mais o general Geisel, abre aspas, insisto que a gravidade da situação nacional decorre ainda da situação do Rio Grande do Sul, por não terem ainda sido cumpridas as ordens enviadas para coibir a ação do governador Brizola, fecha aspas. Era isso, meus conterrâneos. Estamos aqui prestes a sofrer a destruição. Devem convergir sobre nós forças militares para nos destruir, segundo a determinação do ministro da Guerra. Mas tem confiança no cumprimento do dever dos soldados, oficiais e sargentos, especialmente do general Machado Lopes, que esperamos não decepcionará a opinião gaúcha. Assuma aqui o papel histórico que lhe cabe. Imponha a ordem nesse país. Que não se intimide ante os atos de banditismo e vandalismo, ante esse crime contra a população civil, contra as autoridades. É uma loucura. Povo de Porto Alegre, meus amigos do Rio Grande do Sul, não desejo sacrificar ninguém, mas venham para frente desse palácio numa demonstração de protesto contra essa loucura e esse desatino. Venham, e se eles quiserem cometer essa chacina, retirem-se. Mas eu não me retirarei e aqui ficarei até o fim. Poderei ser esmagado, poderei ser destruído, poderei ser morto. Eu, a minha esposa e muitos amigos civis e militares do Rio Grande do Sul. Não importa. Ficará o nosso protesto lavando a honra dessa nação. Aqui resistiremos até o fim. A morte é melhor do que a vida sem honra, sem dignidade e sem glória.
Aqui ficaremos até o fim. Podem atirar, que decolem os jatos, que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra este povo. Já fomos dominados pelos trustes e monopólios norte-americanos. Estaremos aqui para morrer, se necessário. Um dia, nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo. Um abraço, meu povo querido. Se não puder falar mais, será porque não me foi possível. Todos sabem o que estão fazendo. Adeus, meu Rio Grande querido. Pode ser esse realmente o nosso adeus. Mas aqui estaremos para cumprir o nosso dever. Correio do Povo, Porto Alegre, 29 de agosto de 1961.